Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 3 de fevereiro de 2021. Estamos na quarta-feira, ok? Mini índice futuro. No pregão de hoje, ele subiu um pouco mais até a média de 20 períodos, tá? Dando continuidade a um movimento aí de correção, porque ele não fechou acima da média, ok? Ele não fechou acima da média, chegou a violar, rompeu a média, mas voltou, está fechando abaixo da média. E no movimento em que o preço ele rompe abaixo da média, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? E ele ainda vai de encontro à média sem ter rompido ela, caracteriza-se como um movimento de correção. O movimento de expansão se deu com o preço caindo, tá? E agora nós temos um movimento de correção, tá? Se ele romper a média de 20 períodos e subir, se ele romper e subir, ele desconfigura esse movimento de correção, tá? E ele passa, tecnicamente ele vai estar dentro de uma lateralização até ele romper o topo anterior e formar um novo pivô de alta, tá? Essa é a leitura. Mas o que acontece? Em movimento de correção, a gente não permanece dentro do ativo enquanto ele estiver em correção, tá? Então, supondo que você estava vendido, você já saiu no mínimo na região de 118 mil pontos, tá? Agora, outra coisa também em relação aos movimentos de correção. Como eles são contra a tendência, você pode ver que são candles, né, pequenos, né, não são candles grandes como esse aqui, são candles pequenos. Ontem nós tivemos um candle, um doji, um candle de dúvida, tá? Então assim, acaba que a relação risco-retorno ela acaba se tornando pequena, porque os preços eles estão dentro de uma região de incerteza e de uma região em que há um limite dela. Então, por exemplo, o movimento de expansão ele acaba que não tem um limite. Tem, né, as regiões aí de suporte, mas ele pode cair, claro que no caso, né, até zero. No caso subir, ele pode subir ad infinitum, tá? Agora, quando nós estamos no movimento de correção, seja da correção da tendência de baixa ou da tendência de alta, o limite é a média móvel de 20 períodos. Então, para você entrar num trade, nesse caso aqui, ó, comprado, tá, em Ibovespa, em BOVA11, em índice, né, tentando operações aqui na ponta compradora, você pode ver que a extensão dos candles ela foi limitada, tá? Por quê? Porque há uma pressão maior no sentido contrário, tá? Até agora, esse pregão, o pregão de hoje, o índice ele está baixista, tá? Ele vai deixar de ser baixista quando ele rompe a média de 20 períodos. Então é muito importante você identificar se no prazo maior, para você que faz day trade, por exemplo, no mini índice, você identifica no gráfico diário se o movimento que está ocorrendo é de expansão ou de correção, para que você possa ir nos prazos intradiários e fazer suas operações de day trade, tá? Então, sabendo que a média móvel de 20 períodos ela está aqui, ó. Primeiro vamos no gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora chegou a romper a região de lateralização, mas ele se mantém ainda nela. Ele meio que perdeu a força, tá? Nenhuma conclusão, nenhum trade de tendência nem nada, por enquanto. No gráfico de 5 minutos, nós podemos ver que a gente identifica a média móvel de 20 períodos do gráfico diário. É aqui, 119 mil pontos. Tá? A gente vê que hoje, quando ele, depois de ter aberto com um gap de alta, um baita gap de alta, ele atingiu até a região da média e voltou a cair. Tá? Essa região da média é uma região de forte resistência.
Ele chegou a formar um pivô de baixa, mas não teve aí uma grande oscilação do preço, uma grande continuidade. Ele chegou a atingir cerca de 600 pontos. Num stop barra barra, você sairia aqui em 87 pontos ou 319 pontos. Na condução da média, você seria estopado. Na condução da média de 20 períodos. Sim, você seria estopado. Tá? A condução da média, você tentaria aqui, ó, entraria nesse setup ponto contínuo de venda aqui, tá? Ou no máximo nesse aqui. Quando você entra na confirmação do pivô, o ideal é que você conduza pela média, no máximo pela média móvel de 8 períodos. Tá? Que no caso você entrou na confirmação do pivô, tá? E você sairia, deixa eu ver, você sairia aqui, 196 pontos. De qualquer maneira, não foi um trade de tendência considerável, e voltou para cima da média, né? Não desenvolveu, ele voltou à lateralização e depois ele chegou a subir, batendo novamente na região de resistência, voltando, rompeu para voltar. Enfim, ele foi mais lateral do que se expandiu aí em alguma direção. Tá? Você pode ver que quando ele está em movimento de correção, e no gráfico diário dá para ver isso, você pode ver que a volatilidade ela é muito grande no prazo intradiário. Ele não desenvolve numa faixa considerável numa direção apenas, tá? Porque nós estamos numa região em que tanto os comprados quanto os vendidos eles estão brigando, tá? Então assim, ele está subindo porque a correção ela se dá com um movimento de alta, tá? Mas você pode ver que esse movimento de alta ele não se dá com os topos e fundos ascendentes simétricos, de maneira simétrica até a média, né? Porque se fosse, ele ia pegar aqui, a partir deste ponto aqui, ó, ele ia subir de maneira inclinada até a média. Não, ele sobe, faz uma lateralização, sobe, lateraliza, cai, lateraliza, sobe. Então você pode ver que é conturbado a vida aí do mini índice nesse movimento de correção, tá? Então assim, é bom levar isso em consideração, é bom ajustar isso dentro da sua metodologia de trading, tá? Dentro do seu trade system aí, ok? Para quem opera tendência, quando você está numa região dessa, é ideal você esperar a confirmação de pelo menos até o segundo pivô, o pivô da tendência. Nesse caso você esperaria a confirmação deste pivô, que era o segundo, tá? O primeiro, a tendência, a média ela está virando ainda no primeiro pivô. O segundo, ele já está no meio da tendência, tá? Então, o trade de tendência, você fala assim, ah, mas olha só, ele desenvolveu muito, foi até o segundo pivô, voltou. Quando é um trade de tendência, um dia em que o pregão ele está em tendência, o movimento dos preços, faz 2, 3, 5, 6 pivôs na direção da tendência, tá? Então você tem que colocar isso na sua mente. Tem que colocar isso na sua mente que hoje não foi um dia de tendência, esses dias não estão sendo, porque ele está numa região de incerteza, fazendo um movimento de correção até a média. Se ele romper a média de 20 amanhã, ele rompe a média. O que a gente tem que esperar? Pullback até a média. Aí vai ter um outro pregão que vai cair até a média de 20. Para ele poder voltar a partir da média de 20 subir. Tá? Então assim, a leitura gráfica, tá? Ela tem os seus padrões, ela tem os seus parâmetros. E é necessário ter paciência para que a tendência no gráfico diário ela se forme de maneira simétrica, tá? Ela se forme. Então, nós estamos numa região de incerteza e concluindo hoje, possivelmente, um movimento aí de correção. Se amanhã ele voltar a cair, o movimento de correção ele foi validado, tá? E o preço ele retornará para o movimento da tendência de baixa. Se ele romper acima da média de 20, o movimento de correção ele será desconfigurado e nós precisamos de esperar a formação de um novo pivô. Diante dessas possibilidades, você não fica posicionado,
tá? Você não vai aqui no BOVA11 e você não vai vender o BOVA11 agora. E você nem vai comprar o BOVA11 agora. Você vai esperar, tá? Ele se... chegar, né, a uma conclusão, né? Se ele vai retomar a tendência de baixa ou se ele vai subir, tá? Existem pontos que são definidores, tá? Então, assim, a gente trabalha com... Existem mais de uma possibilidade. E quando existe mais de uma possibilidade, diversas possibilidades diante do futuro, a gente não faz nada. Porque nós trabalhamos sob padrões objetivos que nos dão critérios, tá, para poder montar uma posição, porque aquele padrão ele já nos mostra que o movimento futuro do preço, as chances de ir numa determinada direção são grandes, tá? Por isso que a gente trabalha com padrões, com setups. O mini dólar hoje, ele segurou na média de 20 períodos, né, um candle levemente altista, com um pavio na parte inferior mais alto, né, maior do que o da parte superior, mostrando aí que os comprados estão segurando o mini dólar, tá? Então o mini dólar também está na região definidora. Ele está sobre a média móvel de 20 períodos. Então é necessário aguardar se ele vai ter uma reação altista nos próximos pregões. Como ele está numa região de incerteza em que ele está, né, há uma pressão muito grande, tanto para que ele caia quanto para que ele suba, você pode ver que os candles, eles formam pavios, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Tá? Há briga de ambos os lados. Isso faz com que o day trade nesses ativos, a volatilidade seja muito grande, tá? E não tenhamos oportunidades aí de trade de tendência. No gráfico de 60 minutos, ele rompeu acima da média de 20 períodos. Tá? Vamos ver se ele continuar com esse movimento, ele vai virar a média e vai retomar o movimento de alta. Tá? Nada definido e não sabemos o que vai acontecer. É necessário aguardar. No gráfico de 5 minutos, no pregão de hoje, ele já abriu com uma queda grande, mas ele se lateraliza, forma uma alta grande, tá? E depois ele se lateraliza dentro dessa alta. Ou seja, não teve nem formação de pivô, né? Nem confirmação de pivô, porque é o seguinte, ele vem, ele forma o pivô, tá? Ele pega, ele pisou aqui, ó, aqui ele fez um movimento de queda, aí a partir desse movimento aqui, ó, ele faz esse fundo, ele faz um topo mais baixo que o topo anterior, e aí ele cai. Ele vai confirmar o pivô quando ele rompe aqui. Ele fez uma falsa confirmação. Na verdade ele não confirmou, porque não fechou abaixo daqui, tá? Não fechou. Então ele confirmaria esse pivô caindo aqui. Ele não caiu, não fechou aqui abaixo, não confirmou. Voltou para cima da média móvel de 20. Entrou dentro da região de lateralização. Forma um novo pivô aqui, ó, um pivô, possível pivô de alta. Ele não chegou nem a subir, né, para confirmar esse pivô. Andou aqui dentro, nem confirmou o pivô de alta. Ele tecnicamente ficou dentro da região de lateralização. O que você faz para termos práticos e termos de trading? Você preenche, você pega. Olha só, ele fez um topo aqui, ele fez um topo aqui. Vamos pegar aqui, ó, a partir dessa região e vamos pegar esse topo aqui também, ó. Aqui de 5,40 até 5,32 nós temos aqui uma região de lateralização, tá? Então é uma região muito perigosa de você operar. Ideal é você aguardar o rompimento para algum dos lados, o pullback e a retomada do movimento de alta, tá? Então fique de olho aí no prazo intradiário para ver o que vai acontecer no mini dólar, porque ele está em momento de grande incerteza, tá? Sobre a média de 20 períodos. Momento definidor. E vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Ou seja, é necessário esperar, ter paciência. Nem todo dia nós temos oportunidade de day trade no mini índice, mini dólar, tá? Nem todo dia. É necessário ter paciência. Você ficar tentando scalping em qualquer região, você toma stop, vai ficar perdendo dinheiro e depois você tem que voltar, né, com o prejuízo
e isso aumenta uma pressão muito grande sobre você. Então assim, não dá certo. Você tem que entre em momentos corretos, tá? Entre em momentos certos. Olha só, INEP 4 subiu hoje também no pregão de hoje. Ele está dentro de uma região de lateralização. Espera sair nessa região, espera confirmar. Esse é o comportamento ideal de um trader, tá? Chips 3, o segundo papel que mais subiu, rompeu a média, precisa formar um pivô, virar a média para cima, nada definido, tá? Momento aí de incerteza, tem que esperar o preço virar. BPAN 4 rompeu a região de lateralização, agora você espera um pullback, você espera uma correção até a média de 20 períodos e ele retomar a alta, que aqui no meio dessa região em que ele retoma a alta com forte volume, aí sim nós temos o início da tendência, nós teremos aqui ó, a formação e a confirmação de um pivô de alta, e aí sim nós teremos uma oportunidade de trading, tá? VVR3, mas caiu, está dentro da região de lateralização, PDGR3, movimento de correção, ainda está longe da média, precisa cair mais, ou anda de lado, e Agro 3 dentro de uma região de lateralização. Ok? No mercado americano, Dow Jones segurou abaixo da média de 20 períodos, permanece baixista. SP500 foi acima, mas candle de dúvida, e ele tem que romper a região de resistência, então precisamos esperar um novo pivô de alta, ainda vai demorar para definir ainda a direção do SP500. Nasdaq está acima da média de 20 períodos, com o candle baixista, tá? Mas os três índices eles estão assim meio desequilibrados, com pouca força, tá? E numa região de incerteza. Então, o mercado americano também está com incerteza. Se ele tivesse direcional e com forte movimento numa determinada direção, isso ia influenciar a bolsa brasileira, né? Isso ia impactar no Ibovespa. Como o mercado americano está com incerteza, isso não gera efeito, né, na bolsa. A bolsa acaba ficando também aí com grande incerteza. Ouro permanece de lado, né? Ele está baixíssimo, mas ele permanece de lado. Vai confirmar pivô de baixo, caindo abaixo de 1.800 dólares, tá? Petróleo está subindo devagar, esperar uma correção para a formação desse novo pivô, né? Porque ele rompe uma região de resistência. Você espera a formação e a confirmação do pivô, tá? Depois aí que ele rompe a região aí de resistência, ok? Então é isso, né? Por hoje é isso, tá? Vamos esperar aí os próximos pregões, né? A primeira semana aí de fevereiro. Vamos ver se o mercado ele passa a ser direcional, muita incerteza, tá? Tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e isso influencia o movimento dos preços na bolsa de valores, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.